Seja bem-vindo a mais um podcast Cinti Invest, o podcast que fala de investimento aqui no portal da Tarobá. E hoje nós vamos falar sobre um assunto de um segmento muito forte do mercado, que é o agronegócio. Então, será que você tem vontade de investir nesse segmento? Que é muito promissor? Hoje nós vamos explorar isso. Então, o tema de hoje é agronegócio, tendências e oportunidades para o futuro. E para isso, eu estou com uma pessoa aqui que é especialista no assunto, o Jacques Chibas. Eu vou apresentá-lo e depois eu quero que você fale um pouquinho sobre você. O Jacques é mestre em administração pela UEL e especialista de riscos em uma das empresas de varejo do agronegócio. Em dia com o mercado agrícola e na operação de derivativos de commodities e moeda para fins de proteção, o hedge, contra a variação cambial e de preço. E também professor de administração. Que baita currículo, hein? Seja bem-vindo, Jacques. Muito obrigado. Era um prazer estar aqui, né, presente nesse podcast, né? E também obrigado pelo convite, né? Eu acho que é sempre legal a gente conversar sobre um assunto que nós gostamos no ramo profissional, né? E é legal que hoje a gente já está num contexto bem bacana de a gente falar com bastante conteúdo novo, né, sobre o mercado agrícola, coisas que eu não tinha visto pelos passados 5 anos nesse ramo, né? Uhum. Então, a gente tem bastante assunto aí, né, para conversar. Com certeza. E, como eu disse, o agronegócio movimenta a economia, principalmente aqui no Brasil, dá muita força, né, para a nossa economia. E as pessoas têm, às vezes, dificuldade em ver essa questão da proteção, que é o que você trabalha, risco e proteção. Porque quando a gente fala, né, tanto de produtor, né, tem muitos riscos envolvendo, além dos climáticos, risco de preço, risco de mercado, enfim. E é muito legal essa sua profissão. Você sempre trabalhou, né, nessa área? Como que foi isso? Na minha trajetória profissional, né, logo após o mestrado, eu entrei numa empresa onde eu trabalhei como analista de dados, né? Certo. Só que nessa área, né, nesse cargo específico, eu me contextualizei com o mercado agro, né? Um dos nossos clientes maiores, né, era uma indústria agro. Então, eu comecei a me contextualizar sobre o mercado do agronegócio, né? Isso em todos os sentidos, no sentido tanto da revenda cooperativa, né, quanto da indústria, né? Aí me surgiu assim um insight, né, de gostar de ter o interesse, né, de entender melhor esse mercado, de entender quais são os desafios, as suas perspectivas, né, de ganhos aqui dentro principalmente no contexto brasileiro, né? Então, me surgiu uma oportunidade de trabalhar numa empresa do varejo, né, do agronegócio. E aí que eu comecei a minha carreira na área de riscos, né? Aí que eu fui entender melhor como que se dá a operação, principalmente com commodities, né? Quais são as oportunidades que se tem na operação de commodities. Por exemplo, eu fui entender a operação de barter, né, a partir dessa experiência profissional, né? E é uma oportunidade muito interessante tanto para o produtor, né, quanto também para as próprias revendas, né, em questão de vantagem competitiva. Em um outro aspecto, né, isso me deu também a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que pode impactar na precificação da commodity, né? E quais são os riscos que hoje nós estamos expostos, né? Que é uma das exposições que nos traz um pouco mais de receio, né? Principalmente porque quando se trata de comercialização de grãos, nós sabemos que a margem ela não é lá aquelas coisas, né? Não é como a gente vender qualquer outro produto no varejo, né? Que a gente consiga uma margem que ela seja exorbitante, né? Nós estamos falando de um tipo de produto que nos traz muitos riscos, né? E com uma margem muito pequena. Porém, né? É um produto que ele é muito importante, é muito participativo, né? Principalmente se tratando de soja e milho no Brasil, é muito participativo em sua comercialização, né? Então, foi aí que surgiu esse interesse, né, de começar a entender as suas nuances, né, de estudo sobre o mercado, e principalmente porque quando se trabalha com riscos, né, não se tem como você abrir mão, por exemplo, de fundamentos econômicos, né. Então, uma coisa que me interessou muito é essa perspectiva mais científica, né, mais de pesquisa, já que eu fiz o mestrado, né, então me apropriei das habilidades e competências que eu aprendi nesse meio tempo acadêmico, né, para também aplicar hoje no meu exercício profissional. E é muito interessante, porque principalmente na região onde a gente está, é muito forte no agronegócio. Sim, principalmente, né? Nós tivemos aí uma das maiores feiras do agronegócio, né? A exposição no nosso lindíssimo Parque Ney Braga, né? Então, a gente já está num contexto em que o agronegócio, ele já ferve, né? Ele tem a sua própria vida aqui na região. E também nós temos muitos empreendedores na área, né? E esses empreendedores, hoje, eles buscam soluções que consigam ainda agregar mais a proposta de valor se trabalhar no mercado que ele já é tão
ele já tem um legado muito grande, né? Então, hoje a gente tem tendências muito interessantes, né? Principalmente porque hoje nós estamos na era da inteligência artificial, né? Nós passamos de uma arena em que a gente estava procurando, né, novos hardwares, novas peças para que pudessem otimizar a nossa produção, os nossos ganhos, mas agora nós estamos em um outro aspecto que vai ainda valorizar ainda mais, né, as peças que nós estamos utilizando. A inteligência artificial, ela tem exatamente essa perspectiva, né? Eu digo para os meus alunos, por exemplo, que eu sou um professor que eu sou super aberto em relação ao chat GPT. Não tem problema você utilizar. Certo. Né? Porque a gente ser contra o chat GPT, a mesma pessoa, ela também foi contra o Excel um dia. Não é? Até contra a própria internet, né? Quando Perfeito. chegou o desafio que foi introduzir isso para a vida, para o dia a dia. Isso, perfeitamente. Então, qual que é o papel, por exemplo, meu como professor nesse sentido, né? É de mostrar os usos que eles são prudentes, né, em relação à inteligência artificial. Hoje, logicamente, eles nos entregam tudo. Tudo que você tiver dúvida, você pode perguntar. Mas tem sempre uma notinha, né? O ChatGPT ainda pode cometer alguns erros. Então, a inteligência artificial, ela tem uma vantagem competitiva hoje muito legal, né, de ser explorada, principalmente no mercado do agronegócio, para daí a gente ter novos recursos, né, tecnológicos que possam garantir uma produção que ela seja mais coerente, né, que ela esteja mais atenta e ligada a outros fatores agrícolas que o produtor não tinha tanto acesso de uma forma fácil antes. E como que você está sentindo essa evolução da inovação e tecnologia no agronegócio? Porque como você disse, tem algumas resistências. Eu acho que teve uma evolução aí nos últimos anos. Eu participei ano passado de um evento também na região de Guarapuava, que o sindicato movimentou ali, fez um evento de tecnologia e inovação para o agronegócio, justamente porque algumas pessoas elas são mais abertas para a tecnologia. E já surgiu algo novo, deixa eu adotar para facilitar e otimizar muitas vezes a mão de obra, né? Trazer mais benefícios ali para a produção. Então, tem pessoas que já são mais adeptas e já vão aderir a essa inovação. Outras não, ainda tem muita resistência, principalmente dos produtores, que ainda querem trabalhar a moda mais antiga. Então, eu achei um evento até super interessante, que mostrou vários dados, várias inovações que tem, e que algumas pessoas ainda sentem a resistência. Mas como que você tem sentido referente à resistência, o que essa inovação tem trazido de positivo para o setor também? Existe sempre essa mesma perspectiva para qualquer tipo de evolução que nós passamos, né? Então, como eu falei, a pessoa que hoje ela é contra a inteligência artificial ou o ChatGPT, algum dia já teve alguma pessoa que foi contra o Excel da mesma forma, né? Mas a própria evolução, né, dos usos, das ferramentas, dos recursos que nós temos evoluído hoje no mercado, elas são prova de que existe formas da gente experimentar coisas novas, né? E também essas coisas novas, elas precisam ser entendidas como são produtos, né, ou serviços que vão garantir uma economia, uma sustentabilidade econômica melhor, né? Nós estamos numa fase do ciclo agro, né, que ela é muito desafiadora, né? Nós estamos vendo tanto revendas como produtores entrando em situações de recuperação judicial, porque realmente o mercado ele não está muito não está no melhor das suas fases, né? Porque, queira ou não, o mercado agro ela tem desses ciclos, né, nos quais a gente percebe uma alta, por exemplo, no período da Covid, né, entre 2020 até 2022, mais ou menos, nós vimos a saca de soja custar R$200. Certo. Né? Hoje nós já temos um preço um pouco mais ajustado à realidade, né? Justamente porque nós não estamos mais num contexto de crise, então é sempre importante, né, tanto o produtor quanto pessoas jurídicas que sejam revendas ou indústrias, né, entenderem que a tecnologia está surgindo, está se evoluindo para melhorar aquilo que pode garantir uma sustentabilidade econômica melhor, né? Outro ponto é que o conceito de tecnologia ele é muito importante, né? Quando a gente tem pesquisadores da área, né? Quando a gente tem engenheiros agrônomos que estudam dia e noite, né, determinadas especialidades, são pessoas que vão contribuir com a ciência e essa ciência vai se tornar tecnologia um dia, né? O conceito de tecnologia é exatamente essa, é a prática da ciência, né? Então, existe uma necessidade da gente manter essa herança científica na forma material, né? Sendo ela a própria tecnologia, né? Então, existe uma resistência, sim, né? Justamente porque sempre gera dúvida qualquer tipo de coisa nova, né? É natural. A gente tem um receio porque daquela forma sempre funcionou, porque eu preciso mudar. Por que eu vou mudar? Perfeito, né? Principalmente porque quando a gente fala no contexto de, por exemplo, um familiar agricultor, sempre vão manter as mesmas tradições, né? Existe uma herança histórica, existe
um legado por trás, né, da produção. Não é somente aquele produto que traz o sustento para a família. Não, existe uma história. E a história precisa ser respeitada. Sim, né? até um apego. Chega a ser um apego com o que sempre existiu e como sempre foi. Como sempre foi, perfeitamente. Nesse evento de Guarapuava, né, essa região especificamente, tem uma cooperativa que ela chama Cooperativa Agrária, né? Sim. Que ela é basicamente uma colônia, né? Assim, ela é uma colônia de etnia alemã, né? Então, dá para se ver que as próprias famílias que fazem parte dessa cooperativa já possuem esse legado, já possuem essa história, né? É bonito de ver. É uma história linda, é incrível o trabalho deles. Sim, perfeitamente. Então, por isso que existe essa resistência, né? Por que eu quero mexer nas minhas traduções? Todo mundo tem um pouco desse sentimento no final, né? Mas o ponto que a gente precisa fazer as pessoas enxergarem que a tecnologia vai ser sempre uma vantagem no sentido de trazer ainda mais ganhos de uma produtividade mais inteligente, né? A gente utilizar os insumos que eles já são caros, né? De uma forma que a gente consiga sustentar economicamente o nosso mercado, né? Principalmente porque a gente está falando de uma produção que ela pode estar com um preço muito alto hoje e, num piscar de olhos, isso acabar desabando, né? Principalmente com qualquer fala geopolítica, né? Isso pode impactar. Então, nós temos uma commodity, né? um produto que qualquer coisa que estiver fora das suas mãos pode garantir um ganho ou uma perda muito grande, né? na sua vida econômica. Por isso a importância do hedge, né? Que é a proteção e essa gestão de risco. Que acho que a gente pode trazer alguns exemplos hoje de como fazer e o que o produtor, né, precisa se atentar, até pela estabilidade e conforto financeiro, porque senão nunca consegue viver com previsibilidade. Sim, exatamente, esse é o ponto, né? A proteção, ela é sempre uma visão mais conservadora, então é basicamente o mesmo que dizer para você que seria um interesse meu, né, de guardar um dinheirinho na poupança ou numa renda fixa, né? Esse comportamento, ele é sempre importante, principalmente em momentos de crise, né? Quando a gente fala da operação de hedge, né? É uma operação que ela estrategicamente já garante uma proteção contra essa variação, né, dos preços da própria commodity. Porque não são só apenas, por exemplo, a cotação da soja na Bolsa de Chicago ou somente o dólar que vai garantir o preço final da commodity no mercado, né? Não é só isso. Tem outras variáveis, né? Por exemplo, o frete, o prêmio, né? A própria conta basis, ela é super complexa da gente entender como que essa conta, né? Ela pode ser utilizada ou pode ser prevista, né? Em determinados momentos. Então, não existe um parâmetro que a gente possa dizer o seguinte, hoje não é um dia bom para você comprar ou vender soja, porque amanhã vai estar melhor, né? Esse trabalho de especulação, né, ele trabalha mais com visões que são grafistas, né? E em alguns momentos o fundamento ele acaba nos ajudando no sentido de que a visão fundamentalista da economia nos traz alguns ganhos, né? Mas é sempre importante estar atento, né, aos fundamentos que eles são mais aparentes, né? Então, por exemplo, hoje nós estamos à mercê de um mercado climático, né, da safra de milho, né? Aquelas precificações que elas rodam hoje, né, sobre o mercado internacional de milho, elas precisam estar atentas a isso, né, que é o chamado de período de weather trade, né? A gente precisa estar atento aos relatórios climáticos dos Estados Unidos para saber se haverá um aumento ou uma queda, né, nas exportações de milho dos Estados Unidos. Se tratando no contexto brasileiro, nós temos a Bolsa B3, né, que ela acompanha esse comportamento, só que de uma forma um pouco mais ajustada, né? Nós estamos falando aqui de uma commodity que roda melhor no mercado interno, né, mais do que para exportação. Então, a gente precisa sempre estar atento a esses fundamentos de como que a precificação das commodities, né, elas têm se comportado nesse período. E a operação de hedge, ela garante justamente isso, né? Ela garante uma proteção contra os principais componentes da precificação, né? Por exemplo, se a gente for fazer um hedge da nossa commodity de soja, né, a gente tem parceiros, né, ou a gente pode operar diretamente na Bolsa de Chicago e da B3 para nós fazermos o hedge da ponta de dólar e da ponta de soja. Né? Então, a gente consegue os instrumentos corretos, né, mais adequados para a gente conseguir ficar um pouco mais seguros, né, em relação à nossa margem. E quando fala da forma adequada, seriam as opções, mercado futuro, swap, esse tipo de
de opções na Bolsa. Isso, Seria é sempre um estudo interessante de se fazer, né? Em qual via que eu vou? Será que eu vou num futuro direto? Será que eu vou numa opção? Será que eu faço uma estrutura com opções, né? Então, numa operação de hedge, né? Isso principalmente amparado com uma política de riscos das empresas, é sempre importante estar atento a qual instrumento financeiro vai melhor atender a uma determinada demanda, né? Certo. Existem operações ou existem momentos do mercado que é oportuno a gente entrar no futuro, né? E a gente ficar à mercê do mercado de MTM, né? Nos nossos derivativos, mas também existem momentos que as opções, né? Elas podem ser mais competitivas, né? Dependendo se o interesse é, né? A gente nos proteger contra uma alta ou contra uma baixa, né? Nós podemos considerar uma opção, né? Certo. O único ponto das opções, que é muito comum nos Estados Unidos, né, é que aqui no Brasil, infelizmente, falta muita especialização, né, sobre o mercado de opções. E não é, assim, um instrumento Não é um muito mercado fácil de operar. Não, exatamente. Se alguém né? me disser que, nossa, eu consigo calcular o MTM das opções todos os dias, que me passe a fórmula, né? Eu, sinceramente, não consigo nem controlar todas as gregas, né? Então, fica um pouco complicado a gente saber, né, se existe mesmo uma ferramenta ou uma forma da gente conseguir ter a melhor decisão em momentos de mercado que, às vezes podem ser estressantes, né? Então, a princípio, né, é interessante a gente falar sobre essas operações de hedge justamente porque o mercado, ele hoje está se movimentando muito, né? Principalmente após as falas de taxação, né, das taxas de retaliação de Donald Trump em relação ao mercado chinês, né? Então, a gente tem visto as oscilações de mercado muito grandes. Isso que eu ia te perguntar. Como é que está impactando aí essas crises, né, que é uma guerra comercial que está acontecendo, as tendências que vão movimentando, como é que está impactando o agronegócio? Falando dos outros países e aqui do Brasil também, né? Porque fica todo mundo meio perdido. O que esperar agora? O que fazer? É um pouco difícil dizer o que esperar, né? Porque, primeiro, essa última taxa, por exemplo, dos 245% publicado contra a China, né? No dia de ontem, né? Hoje é quinta, na quarta-feira, nós estamos falando de uma taxa que ela foi imposta sem qualquer justificativa de cálculo, né? Então, a gente não tem muito parâmetro de como a gente espera esse comportamento político. Então, a gente está vivendo realmente um momento... Eu até chamo de uma Segunda Guerra Fria, né? Um contexto muito complicado da gente saber quais são os próximos episódios, né? Então, de certa forma, quem se protegeu, né, contra esses episódios está muito bem protegido, fez a sua melhor escolha, mas quem não se protegeu é muito oportuno, né, tá de olho no mercado em relação, principalmente às cotações da Bolsa, né? Porque não só o mercado de commodities que é afetado, mas os produtos que dependem das commodities também. Então, o mercado de carnes, né, dos frigoríficos, são super impactados, os próprios subprodutos da soja, né, os óleos de derivativos, soja, né? Os derivativos em si, eles acabam ficando muito impactados em relação a isso. Então, é difícil a gente falar sobre uma perspectiva, uma tendência, né? Mas nas 2 últimas semanas, né, nós vimos um comportamento mais muito adverso, né, em relação à alta do dólar, principalmente, né? Porque esperando-se que esse comportamento retaliativo, né, dos Estados Unidos poderia gerar uma possível recessão ou aumentar ainda mais a taxa inflacionária dos Estados Unidos. Então, o investidor, ele queria mesmo colocar o dinheiro lá falando, bom, os Estados Unidos vai ter que aumentar a taxa de juros, né? Então, eles estavam esperando justamente que, em algum momento, os Estados Unidos dessem um maior retorno, né? O que fez o real perder um pouco de poder. Então, por isso que o real ele acabou ficando muito mais fraco em relação ao dólar. A gente viu uma cotação chegar a 6,10, né, no mercado de dólar. Só que, por um outro lado, né, o mercado de bolsa dos Estados Unidos perdeu muita força, né? Nós vimos empresas como a Apple e como a Nvidia perderem estratosféricos bilhões de dólares, né? Então, de valor. Então, a taxa de medo, né, a taxa VIX, ela atingiu Aumentou. Dos maiores, né, dos últimos tempos. Um dos maiores dos últimos tempos, exatamente. Nos gráficos que nós estávamos vendo lá no nosso departamento, nós vimos 3 episódios. Né? O primeiro foi em 2008, né, na crise econômica do mercado imobiliário. A segunda foi a Covid. E a terceira agora, de Donald Trump. Então, são 3 picos, né, que eles são eventos históricos em relação às bases históricas de VIX, né, da taxa de risco, né, de medo. Então, por isso que é muito necessário nós falarmos sobre cenários macroeconômicos, né, de acontecimentos macroeconômicos no mercado de commodities, né? Então, a gente estar atento às notícias do mercado, nós estarmos atentos ao comportamento do mercado, é uma forma também de nós nos embasarmos de fatos, de fundamentos, né, e procurarmos as melhores soluções de proteção, né? Sim. E quando a gente fala da proteção, a gente tem vários
componentes do mercado. Então, eu acho que quem olha mais para proteção sempre são as empresas, né, exportadoras. Mas nós temos também pequenos, desde grandes até pequenos produtores. Os maiores, eu sei que já buscam, né, ter essa proteção, buscam fazer operações na bolsa, já tem essa visão dessa necessidade. Agora, muitos produtores menores sofrem muito com esse risco, né, que vem os riscos climáticos e os riscos macroeconômicos de preço, mas eles não sabem como se proteger. Eu vejo que eles ainda têm uma dificuldade para ter acesso a isso. O que você recomenda? Como que você está enxergando? Certo. Isso é realmente algo muito comum, né? Infelizmente, não é um conteúdo que ele é amplamente divulgado, né? Também não muito acessível para estudo, principalmente por se tratar de algo muito específico que demanda realmente um tempo de estudo, né? Então, é muito importante que os próprios parceiros, né, fornecedores, ou até mesmo as próprias revendas, disponibilizem profissionais que possam falar sobre esse assunto, né? Eu já vi muitos cursos, muitas palestras, né, que possam, assim, de uma forma bem generalizada, né, falar sobre como que o mercado, né, o cenário econômico tem impactado hoje sobre as decisões sobre as decisões de preço, né? Que é o que interessa o produtor. Ele precisa saber por quanto que ele vai vender a sua mercadoria que ele produz. Ele tem uma indústria, né, em casa, né? Então, ele precisa saber realmente quanto que ele consegue vender a sua própria mercadoria e, principalmente, cobrir o seu custo, né? Até porque pode ser a única fonte de renda anual dessa família. Exatamente, né? E a gente está falando de algo que sustenta legados de família. Então, assim, existe uma questão de tempo muito importante de ser considerada. E, além disso, né, as próprias parcerias que se buscam, né, entre as próprias revendas, né, os próprios fornecedores com esses produtores, é justamente de entregar, de agregar valor ao seu serviço, né? Algumas empresas, elas conseguem garantir, por exemplo, outros parceiros que são corretores, né, ou são bancos, que conseguem profissionais que deem essa orientação, né, de uma forma muito acessível e também de uma forma muito democrática, né, que não é um conteúdo muito fácil da gente ensinar. Se você não sabe o vocabulário, a gente acaba falando de hedge, a gente acaba falando de opções, swap, não sei o quê. Esses termos não é todo mundo que vai saber, né? Então, existem cursos ou palestras que elas podem, de uma forma enxuta, né, dar esse conteúdo de uma forma geral e de uma forma muito democrática, né? A primeira coisa é sempre entender o contexto, né? O produtor, ele é um mundo à parte em todos os sentidos, né? Se a gente fala de uma carteira de clientes, nenhum cliente vai ser igual ao outro, né? Então, a melhor pessoa para falar, né, como que seria a melhor orientação, seria sempre, por exemplo, um AT ou um CTV que pode falar sobre esse cliente, né? E aí, quando a gente fala do cliente, do produtor, né, a gente está falando de uma pessoa que, sendo ela pequena ou grande, ela tem o mesmo interesse em proteger a sua margem. E né? tem o mesmo problema, né? O mesmo risco para todos. Exatamente. Problema grande, problema pequeno, a solução ela sempre vai ser muito difícil. Né? Então, a gente sempre precisa aprender de uma forma muito preciosa. Então, em todos os sentidos, é sempre importante a gente buscar primeiro as parcerias, né? E segundo, também, a própria empresa se preparar em relação a ofertar produtos financeiros também, né? Em alguns momentos, a gente vê as próprias empresas ofertando, por exemplo, ferramentas financeiras que garantem uma participação na alta, né? Sim. Caso você feche um pacote de barter hoje, né? E você fechou isso a um determinado preço em reais por saca, e no dia de amanhã esse mercado ele explodir, né? Ele chegar num preço que ele é muito maior daquele que você fechou, existem ferramentas que podem garantir uma participação, né? E essa é uma ferramenta muito interessante, porque, assim, quando a gente tem fundamentos que estabelecem uma alta, né? A gente está falando, por exemplo, de uma safra agora 25, 26 de prêmios muito altos, ou seja, que a gente pode ver pós-safra, né? O preço ele começar a subir, né? Muito em relação ao que a gente vai enxergar durante a safra. Então, a gente pode preparar ferramentas que garantam, né, algum ganho financeiro ao produtor em caso de ele ter de ter realmente essa alta, né? E caso houver uma baixa, daí ele alta acima do que se esperava. Isso, exatamente. E se der uma baixa? E se der uma baixa, ele já garantiu o seu piso, né? Sim, ele já tem uma proteção ali, o piso, né? Um piso, exatamente. E teria um teto, no caso, se tivesse essa estratégia alta que você falou, né? Dele também receber na alta. Exatamente. Mas é muito interessante isso para o pessoal ficar alerta, porque às vezes se limita ali, não, vou produzir, vendi, né? O preço estava bom, senão vou perder dinheiro. E eu sinto muito, assim, eu venho de uma família também que já trabalhou muito
com a agricultura, tenho muitos clientes nesse ramo, e a gente sente a dor, né? Porque, poxa, é um trabalho que leva o alimento para a mesa das pessoas, mas eles vivem muitas vezes numa incerteza, numa instabilidade, numa preocupação, Sim. porque foge do controle deles. E, assim, é importante também saber que tem profissionais no mercado que podem ajudá-los nessas estratégias. Exatamente. E é sempre importante a gente ter essas pessoas disponíveis no mercado justamente para aprender a ensinar de uma forma sustentável, né? Eu costumo dizer, eu sendo professor também, que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Então, quando a gente se prepara para essas situações e a gente conseguir agregar o valor naquele relacionamento com o cliente, nossa, a gente consegue uma carteira ainda muito mais valiosa daquela que ela nos entrega, sei lá, milhões de margem, né? Sim. Eu acho que o ponto mais importante é exatamente esse. E também porque o interesse, né, no lado produtor, né, pensando nesse ciclo que nós estamos passando do agro, o interesse sempre vai ser de pagar a conta. Sim. Né? A gente conseguir zerar a nossa conta, nossa, a gente vai estar muito mais no céu, mesmo que a gente tenha uma margem zero, né? Porque o endividamento hoje ele se tornou algo muito complicado do lado do produtor, né? Então, nós passamos por um período que a commodity sofreu uma baixa, sendo que o insumo ele permaneceu basicamente nos mesmos preços. Então, ficou difícil fechar a conta. Ficou difícil. Também ficou um pouco mais difícil crédito. Sim, exatamente, né? Porque as próprias seguradoras, elas estão, assim, muito receosas em relação à própria produtividade rural, né? Então, elas já seguram mais um pouco em relação às cessões de crédito, né? Para que elas também não tomem esse risco. Até também vem de encontro com a taxa de juros, né? Selic que está alta, então também já o produtor não consegue ter acesso a um crédito tão barato quanto era antes. Perfeitamente. Então, tem vários fatores dificultando mesmo, né? Sim. E eu acho muito importante esse nosso papo aqui hoje, justamente para mostrar para os produtores, para o pessoal também, a gente vai falar agora de investimentos nesse segmento, mas que existem saídas alternativas e elas são, sim, válidas e pode ajudá-los. Sim, existem boas opções no mercado, né? Que é muito acessível à pessoa física, principalmente, né? E de entender que, sim, eu posso ter alguma garantia em relação, principalmente ao momento que nós estamos da taxa Selic, né? Realmente não é um momento de captação, né? É um momento em que a gente precisa segurar um pouquinho de grana para também, né, estrategicamente a gente ver, pelo menos a inflação ela se tornar um pouco mais segura, né, vamos dizer assim, que ela não aumente de uma forma super exorbitante no ano que vem, mas que a gente tenha que ter um comportamento de segurar um pouco mais grana no bolso, né? A gente está vivendo esse período mesmo de segurar, respirar, ter paciência, né? Se manter estável aí diante das oscilações e de tudo que está acontecendo no mercado, que vai passar e logo as coisas vão começar a melhorar. Mas a gente precisa ter resiliência agora. Acho que em todos os setores, né? Sim. Está assim, mas a gente falando do agronegócio não é diferente. Não, é ainda mais desafiador. Desafiador, exatamente. Essa é a palavra. Agora vamos falar de investimentos, fundos de investimentos, né? Que a gente até trouxe aqui sobre o Fiagro. O que você pode trazer para a gente de informação sobre fundo? Certo. Os Fiagros, elas têm um grande destaque, principalmente agora no ano de 2025, né? A gente tem algumas formas da gente entender como que esses imóveis rurais e todos esses títulos de crédito acabam garantindo uma diversificação, né? Então, é sempre importante, né, a gente entender que os fundos de investimento, eles podem trazer uma oportunidade para o mercado, né? Ela é uma forma de conseguir garantir ou sustentar, pelo menos, aquele mercado que ele tem um aspecto promissor, né? E a gente investiu hoje, né, em fundos que registram altos retornos, né? Principalmente se tratando do agronegócio, que é um ramo que ele nunca vai parar aqui, né, no território nacional. Então, ele já garante uma forma de você, além de você fundamentar a sua própria área de negócio, você, por exemplo, como produtor ou que você trabalha no ramo agro, você consegue melhorar, né, você contribuir com o próprio ramo do agronegócio, você consegue ter um retorno em cima disso, né? E falando de uma taxa básica que nós estamos hoje, né, é sempre muito interessante, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm um dinheirinho que consegue, né, investir e já está parado em alguma carteira. Por que não investir no Fiagro? Os retornos hoje eles têm sido de até uns 30,5%, mais ou menos, né? Então, por isso que ela é mais interessante do que algumas LCAs, por exemplo, né? E
apesar da gente ter um grande movimento de risco em relação às outras carteiras, como de renda fixa, a gente consegue ver as recuperações acontecendo, né? A gente consegue ver os ciclos eles se movimentando, né, em relação ao agronegócio e criando um clima, né, econômico muito favorável, né? Então, por isso que esses fundos de investimento eles se tornam interessantes, né? Um rendimento alto, um risco moderado, né, vamos dizer assim, sobre esse contexto. E em um outro aspecto, né, é que a gente consegue ter uma rastreabilidade sobre esses fundos, né? A gente consegue, a todo momento, ter um retorno em relação aos investimentos que estão sendo feitos nesses fundos, quais são os próximos movimentos das próprias empresas, né? Isso a gente pode garantir que o ecossistema do agronegócio, ele tem as suas próprias relações, né? E isso garante para nós, pelo menos, uma informação muito transparente e clara, né? Acho que, para mim, em relação a um investimento num segmento, né, é super importante a gente ter essa possibilidade de ser transparente com quem confia, né, nesse setor. Então, acho que nesse sentido que eu gostaria de, né, contribuir com esse assunto. Não é a minha especialidade, né, mas é um contexto na qual eu me contextualizo muito, né? Eu ouço bastante, né, sobre essa... Até porque a gente está trazendo essa questão dos tipos de investimentos no agronegócio, porque isso é para o público em geral, porque as pessoas podem, né, pessoa física, pessoa jurídica, investir em produtos ligados ao agronegócio, mas também até trazendo para a questão do produtor, que a gente estava falando que é uma dor antes disso, né, antes de entrar nos investimentos, que é uma dor essa questão da renda, contar com uma renda que não é previsível no ano, né, devido a safras e aos riscos que tem. Os investimentos, eles são uma ótima ferramenta e uma ótima forma de ter uma segurança financeira, um complemento de uma renda. Então, é muito importante o produtor ver que o investimento não é só na terra, não é só no plantar e no colher e no vender, mas existem outros produtos que são atrelados até ao próprio mercado que ele atua, que também pode trazer proteção para a vida dele. Sim, perfeitamente, exatamente. E antes de tudo, né, acho que não vale só a gente falar que existem ferramentas que possam ajudar a você poupar uma graninha ou você conseguir, né, garantir aí uma rentabilidade, mas também a gente falar sobre educação financeira, né? O próprio comportamento do que a gente faz com o nosso dinheiro, ela já entrega muitas coisas, muitas ideias, né, do que a gente pode fazer para o nosso futuro, né? Quando as pessoas elas garantem uma reserva de emergência, não é que ela está fazendo isso porque ela tem medo, por precaução, é porque essa pessoa quer ter liberdade. Sim. Né? Então, exatamente por esse motivo, né, que antes da gente falar sobre ter recursos ou ter instrumentos que ajudem, né, a poupar um pouco de grana, eu sei que é difícil, né, em determinados momentos, às vezes a gente não consegue controlar isso, né, mas de alguma forma sempre a gente precisa garantir uma segurança ou uma liberdade para a gente conseguir falar, agora eu consigo respirar tranquilo, vou pagar minhas contas, né, se houver qualquer momento de crise, eu consigo me virar, né? E existem ferramentas como os próprios fundos de investimento que podem fazer com que essa sua própria reserva, esse seu próprio investimento, ele se torne mais competitivo para você. Né? Sim. Então, isso é muito importante a gente mostrar, né, que existe isso no mercado e é super acessível às pessoas. Basta, né, a gente ter um momento como esse, né, da gente falar sobre esses assuntos. E é importante falar sobre isso, porque às vezes, quando fala em poupar e ter reserva de emergência, principalmente quando a gente está lidando com um público talvez mais conservador ou extremamente conservador, já por ser ligado ao agronegócio, muitas vezes deixa o dinheiro numa poupança, simplesmente numa poupança. Sim. Sendo que ali, muitas vezes, não está nem competindo ali com a inflação, e às vezes o rendimento está abaixo da inflação, ou seja, esse produtor está perdendo poder de compra, seu dinheiro está sendo corroído, sendo que, principalmente com a taxa de juros que a gente está hoje, tem outros produtos que também são conservadores, para um público conservador, com risco baixíssimo, mas que tem um retorno muito maior que a poupança. Sim, perfeitamente. Né? Então, um dos casos, né, que a gente vê bastante ainda, né, que é esse comportamento da poupança, né, é justamente porque não é por falta da gente ter acesso, é por falta de conhecimento mesmo. A gente, às vezes, não tem tempo de falar, por exemplo, sei lá, numa busca por uma carteira que entrega um CDB a mais, né? E que a gente consiga entender que para nossa conta do bolso, né, a gente não perde dinheiro deixando ela lá. Né? A gente, na verdade, muito pelo contrário, a gente consegue garantir um ganho ainda maior. Né? Um tesouro direto até pode ser até mais interessante, né? Sim. Então, por isso que essas alternativas, né, por mais que os bancos eles tenham inúmeras formas de mostrar que eles têm, né, realmente,
às vezes só falta aquela conversinha, né? Assim, um comportamento de poupança, ele sempre foi muito culturalmente repassado, né? Queira ou não. Muito. E é confortável, porque tá ali, tá disponível, liquidez tá guardado, diária. não tá guardado em casa, não corre risco em casa, tem a liquidez diária. Só que, assim como os bancos, só que quando o nosso dinheiro está na poupança, eu sempre gosto de falar para os meus clientes, o seu dinheiro não está na poupança, o banco está trabalhando com o seu dinheiro. Exatamente. E o banco está ganhando em cima do seu dinheiro que está ali parado. E você não está ganhando com o seu dinheiro. Então, a gente precisa reverter essa mentalidade que o meu dinheiro está lá, é meu. Não, o seu dinheiro não está lá, o teu dinheiro nesse momento é do banco e o banco está ganhando em cima dele. Perfeitamente. Então, por que não trazer esse ganho para você? Colocar em produtos que realmente vai te dar retorno. Então, acho que a nossa missão também é abrir os olhos, né, do pessoal, principalmente com esse perfil conservador. Mas, Jacques, a gente tem outros produtos, né? Então, ações ligadas ao agronegócio. O que você me diz hoje sobre esse tipo de investimento? Tá, é um tipo de produto, né, que ele está muito ligado ao comportamento do mercado, né? Assim, de uma forma geral, ele é um produto que interessa mais para as pessoas que realmente estão querendo especular no mercado, né? E eu não digo isso de um lado ruim, é para existir os hedgers, né, como nós, né, que trabalhamos com proteção, precisa existir os especuladores, né? Sim. Porque para eu vender, né, um derivativo a um determinado preço, deve existir alguém que vai comprar esse preço, que muito provavelmente vai ser um especulador, né? E existe um terceiro agente, né, dentro desse mercado, que são os próprios arbitradores, né? Aqueles que garantem que esse mercado ele funcione, né, de uma forma coerente, correta e muito ética, né? Então, essas ações que estão ligadas ao agronegócio têm tido alguns comportamentos bem desafiadores, né? Em certo sentido, por conta do ciclo que nós estamos passando, né? Nós vimos dentro da cadeia, né, produtores entrando em RJ, nós estamos vendo agora revendas entrando em RJ, né? Então, é um momento realmente que é um pouco complicado da gente falar sobre os deltas positivos, né, das ações no mercado agro. Mas, né, já existiu, sim, oportunidades, né, em outros momentos em que esses investimentos eles já foram oportunos, né, de que as pessoas que investiram nas empresas do agro conseguiram alguns ganhos, né. É só um momento agora, né, que realmente no mercado, que ele se torna um pouquinho desafiador, né. É interessante a gente estar falando de notícias do agro, então, falando sobre cenários, né, é importante a gente saber como que anda o mercado, os frigoríficos, como andam as indústrias, como andam os fornecedores de insumos, né? Justamente porque isso impacta diretamente na cadeia, né? E falando sobre a cadeia, né? Se algum lado é impactado, todo o resto, né, nesse efeito dominó, ele acaba sendo impactado também, né? Então, hoje é um momento que a gente precisa estudar muito bem, né, em relação a qual empresa, né, a gente consegue garantir uma segurança, né, em relação ao seu próprio investimento e não esperar um retorno tão rápido, né? Pensando a longo prazo. Pensando a longo prazo, perfeitamente, né? Acho que a gente sempre precisa ter essa experiência, né? A gente conseguir investir em alguma ação justamente para a gente conseguir entender o que tem gerado esse cenário que nós estamos hoje, né? O que está acontecendo? Isso te deixa um pouco mais antenado em relação àquilo que está acontecendo no mercado. Então, é uma forma que garante, além de um título, né, de capitalização, também te garante um tempo de estudo, né? Um tempo de você entender melhor como que as coisas elas acontecem, por que acontecem, o que isso gera para mim, né? Em certo sentido, quando a gente vê, por exemplo, os preços em alta nas prateleiras do mercado, a gente fala, nossa, isso daqui é culpa do agronegócio, isso é culpa do não sei o quê e tal. E a gente tem esse senso comum, né? Mas nem sempre as pessoas acompanham, né, de uma forma refinada aquelas informações, aqueles fenômenos ou eventos que são realmente relevantes, né? Então, o aspecto hoje, né, da gente investir em ações, existe precisa existir aquele comportamento de uma espera, né? Não esperar um resultado a curto prazo, como, por exemplo, alguém que investe em day trade, né? Mas a gente também saber o momento em que nós estamos, né? Nós estamos num momento que é muito desafiador para o agronegócio e nós estamos nos recuperando aos poucos, né? Em relação a algumas situações e vai chegar um momento que tudo vai voltar ao seu ciclo normal, né? Certo. É isso que nós todos os brasileiros esperamos hoje em ou dia. seja, se vai investir nesse tipo de produto, né, ações, com essa consciência de que é para longo prazo. E quando a gente fala desse tipo de produto também, a gente sempre fala em diversificação. Não tem como falar de ações e falar investe só em um segmento. Porque diversificar
né, vai eliminar um pouco do risco não sistêmico, porque de repente um fator que influencia negativamente o mercado vai influenciar positivamente um outro mercado que é oposto a ele. Perfeitamente. Né, o segmento. Então, por isso que é legal ter essa consciência e a estratégia de diversificar mesmo, contando com os riscos, né, que tem para cada tipo de segmento da ação que você está investindo, da empresa. Isso, perfeitamente, né? A herança de Markowitz em relação à diversificação do portfólio ela é muito importante, né? A gente precisa ter essa consciência mesmo. Justamente porque a economia ela não é apenas um fenômeno, mas ela é uma construção de vários outros fenômenos, né? Então, quando a gente fala da gente investir em um agente ou um outro, né? A gente pode estar gerando ganhos para uma outra cadeia na qual a gente nem percebe, a gente nem sabe, né? Então, é exatamente esse sentido da diversificação. O petróleo pode favorecer a um tipo de empresa e a ação subir, mas pode desfavorecer, por exemplo, companhias aéreas. Pois que vai aumentar o valor do combustível. Então, tudo vai influenciar. E aí, é como se fosse um quebra-cabeça, né, Jacques? Exatamente. Investir em bolsa de valores. Tem que ter muita estratégia. Tem que ter muita estratégia e muita paz de espírito também, né? Em alguns momentos é um pouco estressante a gente falar, nossa, que coisa, né? O que aconteceu aqui com esse mercado para ele ter acontecido isso, né? Então, aí você fica buscando informação, buscando as respostas. Às vezes, a gente nem consegue ter no mesmo dia, né? Sim. E é normal, é natural. Algum momento, a gente vai compreender melhor, né? E sempre é importante a gente contar com a nossa própria experiência, né? Mas por isso que nós temos outros produtos, né, no mercado aí que são mais tranquilos, eu digo, mais previsíveis, né? No caso, tem o CRA, que é o Certificado de Recebíveis de Agronegócio, que é uma boa opção. Tem as LCAs, que inclusive é uma opção bacana, principalmente para a pessoa física, porque não tem o imposto é isento de imposto de renda esses produtos, né? Isso é ótimo. Vamos falar um pouquinho sobre eles? Claro, sim. O legal do CRA é que eles são renda fixas, né? Totalmente lastreadas, né? E eles são títulos, né? Que eles são recebíveis do agronegócio. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue, por exemplo, ter uma oportunidade, principalmente no momento agora, né? Que a gente tem uma taxa de juros básica muito alta. É interessante falar sobre renda fixa, sim, né? A gente conseguir ter esses produtos na nossa carteira, além de a gente conseguir diversificar o nosso portfólio de investimentos de renda fixa, né? A gente consegue ainda garantir, por exemplo, um ganho financeiro muito interessante, principalmente pela isenção de imposto de renda, né? Então, existem sim algumas vantagens, né? Principalmente no contexto que nós estamos agora, principalmente porque dentro de um cenário de alta volatilidade de mercado, né? É muito arriscado a gente entrar no mercado de ações. Mas em um mercado ou em um cenário nacional, principalmente econômico nacional, que a gente tem uma taxa de juros super favorável, é sempre uma melhor decisão, se você não quiser perder tanto dinheiro agora, né? A gente ir para um lado mais seguro, né? E conservador. O CRA, ele é exatamente para isso, né? Ele é uma renda fixa totalmente lastreada, né? A gente sabe qual que é a sua origem, né? E quais são os agentes que estão envolvidos. E da mesma forma que a gente fica atento, né? Aos fenômenos que acontecem nas empresas para o mercado de ações, o CRA também ele precisa ter um pouco dessa atenção, né? Justamente porque todo o título de renda dessa natureza, né? Ela tem o seu próprio laço, tem a sua própria origem, né? E justamente por isso que a gente precisa, para as pessoas físicas, né? Principalmente, né? Elas estarem sempre tomando as suas decisões, né? Em relação a esse título de uma forma muito segura, né? E também acompanhar a sua rentabilidade. E lógico, né? Hoje a gente tem agentes de investimentos, né, que ajudam, contribuem para que consigam dar pelo menos um overview, né, em relação a esses títulos. Então, é muito oportuno, né, principalmente por agora, né, acho que é um dos produtos que pode gerar uma segurança, né, uma manutenção daquela graninha de reserva que pode, né, garantir um ganho muito bacana. E a LCA também, né? Que também as LCAs, principalmente. Essas daí são elas são mais conhecidas, assim como as LCIs, né? Então, elas têm uma natureza, assim como, acho que a forma, né, que eu vejo hoje, é que quem está no agronegócio, né, enxerga a LCA assim como uma pessoa, né, normal, um cidadão, né, enxerga o Tesouro Direto, né? Então, é uma uma renda fixa super favorável, né, super agradável da gente investir, né? Em determinados momentos a gente tem algumas taxas que elas são mais interessantes, ou tem produtos que são mais interessantes, né? E, de novo, né, esse é um momento que a gente conseguir umas taxas que elas são muito mais competitivas em relação ao passado no qual a gente já passou, né? Então, é muito importante a gente falar, né, isso para as pessoas, né? Não somente quem está no agronegócio, mas as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo,
sentindo, né, que esses produtos de renda fixa, eles são as que mais vão te trazer segurança por agora, né? Por agora, uhum. Isso, e principalmente porque as taxas elas estão muito interessantes, né? Mas é por isso que é legal, sempre quando a gente fala de investimentos, né, as pessoas, ou por si só, estudar e acompanhar o movimento do mercado, ou contar com profissionais para isso, porque esse momento, sim, já tivemos momentos que não estava atrativo investir em renda fixa, né? E também tem que tomar o cuidado com o pré-fixado, com o pós-fixado, quando está numa perspectiva de alta de taxa de juros, né? Então, é muito... Porque muitas pessoas, às vezes, investem e esquecem do investimento, deixam lá, daqui 5 anos vai ver e falar, nossa, mas não rendeu nada, ou teve negativo aqui, e não aproveita as oportunidades do mercado que não acompanha o investimento. Então, não é só investir, é acompanhar o investimento, os resultados e mudar a estratégia conforme o que está acontecendo com a economia. Isso, perfeito. Esses são 2 recursos que a gente não compra no mercado. Não. Né? Principalmente a educação financeira e a parceria, né? E a parceria, é isso mesmo. Isso a gente não consegue achar de uma forma fácil, mas a gente precisa contar. Isso eu super concordo. Ô, Jax, agora um assunto que está muito em alta, né, mundialmente falando, que é a sustentabilidade, a questão da governança, ESG. Como é que está isso no mercado do agronegócio? Certo. Hoje nós temos um contexto dentro da sustentabilidade, né? De encontrar todas as ferramentas que elas tornam a própria produção mais sustentável, né? Isso no sentido do quê? A gente utilizar menos recursos, né? A gente para uma produtividade ainda maior, né? O conceito de sustentabilidade atrelado ao agronegócio ele é justamente para isso, né? A gente conseguir garantir que nós utilizamos o recurso hoje no tempo presente, né? Sem que a gente impacte gerações futuras, né? Certo. Que é o conceito de desenvolvimento sustentável, né? Uma forma da gente ver, né, como que a gente consegue progredir enquanto sociedade, né, sem que a gente impacte de uma forma ruim as próximas gerações, né. Então, hoje nós contamos com tecnologias que elas garantem, por exemplo, né, o melhor uso de determinados insumos, né. A gente tem debates que acontecem de formas até mesmo ideológicas, né, em relação ao uso de insumos, mas é importante a gente entender que no agronegócio, todo tipo de produto ou todo tipo de insumo, ele é muito bem estudado pelos próprios engenheiros, né? Ou até mesmo pelos próprios engenheiros químicos que estão atrelados à formulação dos insumos, né? Então, é importante a gente saber que não existe mais uma forma da gente falar sobre o agronegócio, sempre falar de tecnologia sustentável. Então, o uso, por exemplo, de drones, né? Que é algo que está muito em alta hoje, da gente entender se realmente é necessário, ou se realmente vai te trazer a sustentabilidade. Mas o importante é que ele traz, sim, né, ganhos que você pode usar muito menos daquele seu produto que você utiliza para você garantir a sua lavoura, né? Para um melhor espalhamento, um melhor uso daquilo para você tratar a sua cultivar, né? Então, não é exatamente só porque ele é moderno, só porque ele voa, você consegue ver ele lá transitando. É mais rápido, não precisa de uma pessoa ali manualmente. Né? Exatamente. Precisar do ser humano ali fazendo o trabalho mais pesado, né? Isso, não é só por isso, né? Mas também para a gente conseguir pulverizar melhor, né, esses insumos. Então, dependendo do insumo, ele é muito caro, né? E isso, por exemplo, a gente pode falar de um galãozinho de 1 ou 5 litros, né? Que ele pode custar, assim, os exorbitantes R$2.000, né? Então, ou até mais, né? São produtos que eles são realmente muito caros para serem utilizados hoje na lavoura. Então, por isso que quanto mais as tecnologias elas puderem tornar essa economia mais sustentável, ou pelo menos a lavoura mais sustentável, melhor, né? Garantir maior produtividade sem que a gente tenha que degradar a nossa terra, degradar a nossa produção para que a gente consiga ter os mesmos ganhos, né? A terra ela já é muito bem tratada em relação à sua fertilização, né? Existem muitos insumos de fertilizantes, né? Que eles garantem a proteção da terra, né, para que ela não perca a sua própria produtividade. Então, todo esse debate, né, sobre a sustentabilidade, ele hoje tem sido melhor sustentado, né, por assim dizer, pela sua própria evolução da tecnologia, né? Sim. E em outro sentido, né, que também nós estamos procurando a gente induzir a nossa própria pegada de carbono, né? A gente procura também sempre ter uma maior rastreabilidade em relação à nossa produção, né? A gente não pode deixar de falar sobre o lado social, né? É importante a gente falar que ainda existem muitas pessoas que estão em condições análogas à escravidão trabalhando no campo, né? E isso é importante nós estarmos de olho, né? Existe um comportamento ainda muito naturalizado sobre isso, né? E é importante a gente desnaturalizar isso, né? Tornar isso um problema realmente social
e se ele já não é. Então, não, logicamente que é, né? Mas a gente precisa... Mas algumas pessoas não enxergam como. Não enxergam como. Talvez seja isso, né? Então, não enxergam como e também não conseguem perceber que existe esse contexto próximo a você, né? Então, é importante a gente falar disso, né? Foi importante a gente falar que o trabalho no campo, ele é realmente essencial, ele deve ser levado muito a sério, né? E as pessoas, elas precisam ser tratadas como pessoas, né? Elas não são extensões da máquina, né? Não mais, a gente não está nessa era. Então, são pessoas que elas garantem que as próprias tecnologias, elas cresçam, elas evoluam, né? Para que a gente consiga ter um futuro melhor, né? A agenda de sustentabilidade, né, nesse sentido, ela se torna muito mais esclarecida, né, em relação aos seus valores e também ao seu retorno à sociedade, né? Então, por isso que a gente falar somente das tecnologias não basta, mas a gente falar também desse nosso lado social, é importante a gente ter essa consciência, né? Então, em todos esses sentidos, a gente tem dentro do ramo agro essa perspectiva, né, sobre a sustentabilidade. Nossa, muito interessante, porque às vezes quando fala de sustentabilidade, as pessoas muitas vezes encaram de forma tão superficial o que é a sustentabilidade, ou somente o impacto ambiental, né? Sim. Mas vai muito além disso, muito vai além. muito além. O meu mestrado ele foi em sustentabilidade, né? Na Você área de gosta, né, nutrição. dessa... Gosto Eu muito. senti que você falou assim, até com amor sobre isso, Me um amor identifico maior. bastante. Isso, eu me identifico bastante, né? Eu tive muito tempo para estudar, principalmente por conta de um grupo de pesquisa no qual eu participei, na própria UEL, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte desse grupo, né? Eu tive um professor orientador, o professor Rafael Bolim de Souza, que ele foi foi uma pessoa muito importante nesse passo da minha vida, né? Então, por isso que hoje falar sobre sustentabilidade nessa área, né? Eu tenho uma fala que ela vai ser sempre muito, muito coerente, né? Em relação ao que a gente pensa sobre sustentabilidade. Ela sempre vai ter uma perspectiva muito ideológica ainda, né? Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, às vezes as pessoas acham que sustentabilidade é só a gente conseguir reciclar, a gente conseguir não jogar lixo no chão, a gente melhorar, sei lá, né, alguma coisinha ou outra que a gente economize tempo. Não é só isso, né? E o próprio termo sustentabilidade, ele veio das ciências agronômicas, né? Então, por isso que o falar sobre sustentabilidade dentro do agro, né, ela é um conceito originário, né? A gente está falando de onde saiu, de onde a gente se preocupou primeiro para a gente conseguir falar sobre isso de uma forma mais ainda complexa, né? E ela tem sim uma perspectiva política e ideológica, mas que a gente não possa perder isso enquanto valores humanos, né? A gente precisa garantir que as pessoas falem disso de uma forma natural, né? Porque, queira ou não, se a gente não tiver práticas sustentáveis, o que vai ser do futuro, né? O que a gente vai ter como sociedade? Quais são os lugares que nós vamos ocupar, né? Que vão nos trazer realmente felicidade, né? Ou pelo menos um bem-estar social, né? Então, por isso que é importante a gente falar de sustentabilidade. Eu gosto muito, né? De uma forma conceitual e também de uma forma prática, né? Entender como que a sustentabilidade, ela pode sim nos garantir um futuro melhor. E quando a gente fala de inovação e tecnologia, né, juntamente com tudo isso, com a sustentabilidade, aí as pessoas falam, mas é substituir o homem pela tecnologia, pelas máquinas, mas não é isso, é sim trazer mais qualidade de vida, mais benefício, mais economia, mais tempo para a vida das pessoas, porque a gente sabe que é o bem mais precioso, é o tempo. Então, eu acho que une muito, né, a tecnologia, essa inovação no agronegócio veio para complementar muito. Que nem você falou, essa situação de pessoas que trabalham quase que de forma, né, na escravidão, né, de forma ali talvez até sem recurso. Então, a tecnologia está chegando justamente para eliminar esses problemas, né? Ela deve vir para isso, né? Exatamente para a gente não ter mais esse comportamento, essa mazela social, né? Porque, na verdade, é um tipo de situação que nós víamos antes quando, por exemplo, estavam surgindo as primeiras revoluções industriais, a primeira e os segundos movimentos, né? Então, de certa forma, é algo muito antiquado, né? Isso não garante sequer qualquer tipo de valor humano, né? Então, é importante a gente perceber que, historicamente, a gente tem uma grande dívida ainda, né, em relação à sociedade. Então, essas tecnologias, elas garantem, sim, que a gente ganhe tempo, a gente ganhe novas ferramentas, novas formas da gente entender como que nós conseguimos produtividade sem degradar ou sem utilizar o tempo humano de uma forma desnecessária, né, ou até mesmo de uma forma indecente. Então, por isso que
a gente precisa estudar, né? A gente precisa ter a pesquisa. A ciência, ela é exatamente para isso. Ela é o coração, né? Exatamente. A ciência é o coração. É dali que surgem as grandes soluções. Exatamente, né? E a tecnologia vem para complementar, para fazer a ciência chegar onde ela tem que no objetivo dela, né? É isso, ela dá corpo à ciência, né? Ela a dá tecnologia corpo. É a prática da ciência, então é justamente para isso, porque se a gente ficar somente debatendo, né, sobre determinados conceitos, a gente apenas realizar críticas, né, em relação aos nossos próprios valores, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Existem momentos que a gente deixa a ciência ou um conceito de uma determinada complexidade que a gente precisa aplicar, né? Então, por isso que a tecnologia ela vem exatamente para isso. Ela não é, de forma nenhuma, né, uma substituição da subjetividade humana, né? Ela não consegue, por exemplo, o ChatGPT não consegue me dizer como é que eu falo uma determinada frase para minha namorada, por exemplo, né? Sem saber do contexto. Então, ele não tem essa capacidade de conseguir relacionar diferentes fatores, né? Como a nossa subjetividade tem. Até o próprio sentimento, né? Até o próprio sentimento, perfeito. Então, não é exatamente para isso, né? As pessoas que entendem, nossa, um dia as máquinas vão dominar e a gente não vai ter trabalho. Não é isso, né? Algum dia você vai poder dedicar o seu tempo à ciência, né? E aí a gente chegar a ganhos exorbitantes, né? Em relação ao que a gente realmente pode nos dedicar, né? Então, eu acho que o ponto exatamente é esse quando a gente fala sobre tecnologia. Quanto mais a gente evolui em aspectos tecnológicos, mais tempo nós ganhamos e mais tempo nós vamos ganhar para a gente realizar os nossos próximos estudos. E junto a isso vem um monte de oportunidade. Opa, com certeza. Né? Que a gente tem que estar atento para aproveitar. Perfeitamente. E falando nisso, como você está enxergando assim, a tendência da expansão internacional desse mercado, as oportunidades que tem, como que você está vendo agora? No aspecto tecnológico, é interessante a gente falar, né, principalmente das fases que nós passamos, né? Porque, por exemplo, não existe somente aquela forma de você ver a evolução tecnológica a partir de peças novas ou de ferramentas novas ou de novos drones no mercado, né? Mas existe também sobre os métodos e processos que são aplicados, né? Então, por exemplo, eu que trabalhei na área de dados, né? Eu senti muito na pele, né? O quão competitivo, né? E vantajoso é você ter dados na mão, né? Você ter informação na mão. Dados vale ouro, né? Vale. Então, por isso que... Norteiam, né? Norteiam. É como se fosse uma bússola. Perfeitamente, né? As decisões são todas pautadas a partir de dados, né? E a gente não tem nenhuma pessoa, né? Que ela consiga ter a visão do todo a todo momento, né? Nós temos uma certa limitação. E por quê? Nós somos humanos, né? Então, isso é natural. Então, os dados, eles conversam, né? De uma forma muito coerente, justamente para te tornar mais amparado em relação às suas decisões. Então, por exemplo, as próprias plataformas de business intelligence, né, que a gente tem no mercado, elas são as plataformas que hoje elas evoluíram bastante, né, em relação às suas práticas, às suas automações, né. Nós temos ferramentas que elas vão poder contribuir futuramente, né, com as próprias inferências preditivas, né, em relação às decisões de mercado, às suas próprias leituras de tendência. Então, nós estamos numa fase da área de dados que ela é muito invejável, né, que o Jax teria essa inveja lá em 2020, muito provavelmente, né, mas que existiu uma evolução muito grande, né, e um acesso muito melhor agora. Então, a gente tem hoje a gente tem ferramentas que você trabalhando dentro de um computador, você consegue garantir alguns ganhos que você não teria com as decisões que você teria somente no papel, né? Então, eu vejo a expansão, né, desses assuntos em relação a Big Data, Data Analytics, a própria engenharia de dados, de uma forma que as empresas, né, elas consigam ter as suas próprias vantagens em relação à agilidade das decisões, né? Então, existe um movimento, né, internacional sobre principalmente do IoT, né, a internet das coisas, da gente saber que não é impossível a gente ter a comunicação interrelacionada, né? Então, até mesmo as decisões que são tomadas a partir de dados, elas têm muitas nuances, né? Elas têm muitos impactos. E essas próprias decisões, elas garantem, às vezes, uma melhoria no próprio produto hoje de Business Intelligence. Temos pessoas que estão se preparando para se dedicarem apenas para isso, né? Tem colegas que trabalham como desenvolvedores apenas de plataformas de BI. Então, é legal a gente falar sobre o contexto que nós estamos. Uma coisa que muito raramente a gente fala em sala de aula, né?
que é importante a gente falar dentro da área de mercado sobre as nossas ferramentas de trabalho, né? O administrador, ele é voltado à tomada de decisões, né? E o que ele usa para tomar decisões? Será que é papel e caneta ainda? Não, graças a Deus, né? Não já passou. Já passamos, ainda bem, né? Então, nós temos as ferramentas que elas nos inferem a informação que ela seja apropriada, né? E a gente consegue isso de uma forma muito rápida, né? Na palma da nossa mão hoje, né? Então, é legal a gente falar desse ponto, principalmente no agronegócio. No agronegócio, isso tem sido muito tem sido muito enriquecido, né? Muito investido. As plataformas, elas têm se tornado mais complexas, se tornado mais preparadas para isso, né? O mundo digital, ele veio já engolindo o analógico, né? Ele está facilitando muito, está presente também no segmento do agronegócio. E o digital, ele veio revolucionar, facilitar a vida das pessoas, né? Que nem você falou, a informação é a maior riqueza que tem para tomada de decisões. De forma digital, a tecnologia traz isso de forma muito mais rápida para a vida das pessoas, né? Fugindo do papel e da caneta. E traz economia também, né, Jacques? Mais previsibilidade, mais condições do produtor, das empresas se protegerem, né? Com o que vem pela frente. Exatamente, né? E essa facilidade, é importante a gente falar sobre isso também, né? A facilidade da informação não quer dizer que a gente vai receber a todo momento a informação correta, né? Mas a gente ter a maturidade, né? Nós filtrarmos a informação que a gente recebe na palma das nossas mãos também é importante, né? Isso requer um tempo de experiência, né? Um tempo de estudo para que a gente consiga garantir sempre a melhor decisão, mas com certeza. E você falou de toda essa evolução, até de estudos internacionais, mas e o Brasil, você acha que está acompanhando essa evolução aqui no agronegócio? No setor aqui, no cenário brasileiro, nacional aqui, como que você acha que você está vendo acontecer, comparando com outros países, eu digo? Eu não vejo mais essa área da tecnologia muito desvinculada aos movimentos internacionais, né? Isso é um ponto muito importante, né? Não é mais impossível você, por exemplo, se comunicar com alguém do lado de fora, né, da nossa fronteira, e a gente saber o contexto, né, na qual eles estão trabalhando, né? Existe, sim, né, algumas limitações, por exemplo, o próprio investimento em estudos nessa área, ou os próprios recursos que são disponibilizados para a gente utilizar essas ferramentas como forma de estudo, né? Isso tanto nas instituições de ensino, quanto também no próprio mercado, né? Porque, queira ou não, exige, sim, um investimento monetário, né? A gente precisa dizer que todo o tempo investido, né? Ele também é uma forma de investimento com um retorno que a gente vai ver um payback lá para frente, né? Quem sabe Deus lá quando, né? Às vezes é difícil de programar. Mas existe, sim, um movimento que ele está muito coerente, né? Com o mercado internacional, em certo sentido. Eu posso dizer que existem desafios em relação a gente profissionalizar essas pessoas, né? Porque não são todos os profissionais dessa área que estão hoje nas academias, né? Ou seja, nas universidades ou nas instituições de ensino. Elas estão no mercado, logicamente, né? Sim. Porque é lá que normalmente as coisas acontecem. Não que a universidade ou as instituições de ensino sejam um ambiente ruim, não é isso, né? Porque o foco é outro, né? Acaba dando uma visualização sobre a sua concentração de estudo de uma forma generalizada, né? Por isso que eu digo sempre para meus alunos, né? Quem vai dizer se você é realmente um bom ou um mau administrador vai acabar sendo o mercado. Sim, né? Não vai ser porque uma prova. está aplicando, ali que está aplicando, no dia a dia. Isso, perfeitamente. Né? E principalmente se tratando de uma ciência social aplicada, né? Agora, a gente falar, por exemplo, de uma ciência natural, igual, por exemplo, ciências biológicas, lógico que em uma fase acadêmica a gente entende, né? Se a gente se identifica ou não com aquela ciência. Mas, de certa forma, né, voltando para o nosso foco como profissionais da área, é importante a gente saber que, sim, existem desafios que ainda precisam ser ultrapassados, né? Por exemplo, em questão de acesso a recurso ou de profissionalização, mas que não é impossível hoje, né? A gente consegue algumas alternativas para a gente conseguir aprender sobre determinados conteúdos até mesmo na palma das nossas mãos, né? Os cursos estão mais acessíveis, a forma de aprendizado ela já está muito mais otimizada, né? Isso com certeza, principalmente com o advento da inteligência artificial, né? E também porque as ferramentas elas também se sofisticaram, né? Então temos empresas assim que elas estão se preparando para esses movimentos, né? Existe um momento que um movimento muito desafiador em relação ao mercado de commodities, né? Principalmente porque
não é fácil de controlar, mesmo no Excel, né? A comercialização. Então, não são todos os sistemas que estão preparados para operar, né, com o mercado de commodities. Principalmente quando a gente fala de regiões, né? Existe uma forma de mercado aqui no Sul, existe uma forma de mercado que é lá no Norte, né? Por exemplo, ou no Centro-Oeste, no Goiás, no MT, é muito diferente daqui do Paraná, ou de Santa Catarina, de São Paulo, né? Então, todas essas características de comercialização acabam sendo desafiadoras até mesmo para as empresas de sistemas, né? De RPs, em geral. Então, por isso que é legal a gente falar que, sim, nós estamos num passo muito importante da tecnologia que nós estamos utilizando aqui no nosso território brasileiro, mas ainda existem passos a serem tomados, né? Que são desafios muito importantes, principalmente na questão da profissionalização. Que é o que eu digo da oportunidade, né? Existe a oportunidade. Então, hoje a gente aqui falou da proteção para o produtor, para as empresas, falamos de produtos, de investimentos, e junto a tudo isso, olha quanta a oportunidade que tem. Sim. A oportunidade de se proteger, a oportunidade de investir e a oportunidade de novas profissões, novos negócios. E tem muitos jovens profissionais que estão saindo, profissionais não, jovens que estão saindo indo para a faculdade, não sabe o que fazer. Junto com a tecnologia está chegando tanta profissão nova e que vai revolucionar o mercado, que vai ajudar muito, que já existe, né? E então, assim, é muita oportunidade que tem para se aproveitar. Eu achei, assim, o nosso conteúdo de hoje tão rico. Foi legal, entregando tanto, né? E, assim, para finalizar, Jacques, dicas que você daria, tanto para essa questão da proteção do RED, proteção climática, né? Proteção de preços dos commodities, mas também da questão do investimento, a importância de olhar para o investimento. Queria que você deixasse, assim, essa mensagem final, dicas que você daria para o pessoal que está assistindo. Certo. Acho que como eu aprendi muito, né, no início dessa carreira na área de riscos, né, é importante a gente entender que nem todo tipo de resposta que a gente dá em relação a esse assunto, ela vai ser a certa. Não existe resposta certa, mas existe sim a resposta que ela é adequada ao contexto. Né? Então, quando a gente fala sobre investimentos, a gente sempre tem que lembrar que existe um cenário muito maior na qual a gente não controla. E não dá para dizer que está tudo bem. Mas é muito desafiador, né? É uma área muito desafiadora quando a gente fala sobre investimentos e também sobre gestão de riscos, mas que é uma área muito enriquecedora, né? Então, eu digo que não existe uma resposta certa, mas sim uma resposta adequada, que ela sempre vai ser o caminho que a gente vai tomar nas nossas próprias decisões, né? A gente procurar parceiros que nos ajudem a compreender melhor os nossos cenários, a gente aprender com eles, né? A gente estudar quais são as ferramentas possíveis hoje de se utilizar como investimento. A gente entender quais são os comportamentos de investidor, né? Se você é um especulador, se você é um protetor, um hedger, conservador, né? Ou se você procura apenas você se aventurar no mercado, que não é uma recomendação minha, mas se você quiser, enfim, né? Faça isso à sua própria vontade. Mas é importante a gente saber que é um lugar em que a gente tem um enriquecimento de aprendizado muito maior. É muito maior do que a gente consegue falar aqui mesmo nesse episódio de podcast. Então, a gente pode ficar horas falando, né, sobre quais foram os cenários no passado, quais são as tendências do futuro, quais foram os fundamentos que a gente mais se apropriou, o que a gente vê, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. Então, como uma área de mercado, ela também é uma área que ela entrega muita ciência, né? Então, nesse sentido, a gente consegue entender o quão importante é a nossa cabeça ela ter mais dúvidas do que certezas, né? E justamente porque a gente não pode ficar naquela zona de conforto de falar, já sei, né? Isso daqui vai ser suficiente para mim. Mentira. Você não sabe. Sempre tem o que aprender. Sempre temos, né? Exatamente. Então, até por isso que hoje eu não consigo dizer que é uma propriedade minha de falar sobre esse assunto. Na verdade, eu também estou num momento de aprendizado. A todo momento eu vou estar. Até porque o mercado muda o tempo todo. Muda o tempo todo, exatamente. Então, a gente estava falando sobre isso antes de começar o podcast. O tempo todo o mercado muda. E de uma forma incontrolável. Você não consegue prever essas coisas, né? Então, tudo que foge das nossas mãos, a gente não consegue realmente trazer uma tendência. Mas a gente consegue, pelo menos, saber fazer aquelas ocasiões lógicas, né? Que a gente entende, então isso aconteceu por causa disso, por causa daquilo. E a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então, não deve sobrar muita certeza na nossa cabeça, mas sim gerar mais dúvidas para que a gente saia da zona de conforto mesmo e senta a bunda na cadeira para estudar. Adorei isso. Você é dos meus. Ótimo. Concordo plenamente com tudo que você disse. Maravilha. Jacques, você quer falar de alguma rede social sua, algum canal, alguma coisa que você queira divulgar?
Bom, especificamente para mercado eu não tenho um canal, né? Mas eu tenho, assim, as minhas redes sociais, né? Ela está super aberta, né? Para nós conversarmos sobre o mercado, sobre a área da administração, até mesmo sobre bandas, né? Que eu sou baterista também, né? Olha só, eu achei incrível, assim, essa associação do seu trabalho com o teu hobby, que você diz, mas que é um hobby bem profissional já, né? Tem uma banda. Qual é o nome da banda mesmo? Chama Serena. Serena. Isso. Essa banda, digamos assim, é um alívio na nossa rotina, né? Que ela já é um pouco travada em relação às nossas demandas, né? Mas um respiro é importante a gente dar para nossa própria... Com certeza, ainda mais baterista, você solta todos os seus estresses ali. Exatamente. Já desestressa lá e pronto, acabou. Adorei, né? Qualquer dia eu quero assistir. Com certeza. Mas eu deixo disponível, né? O meu LinkedIn tá lá, Jax Shiba, né? Vocês vão me encontrar fácil, porque eu acho que não tem muito japonês que chama Jax Shiba, né? E também o meu Instagram, né? Que ele também é aberto, né? Para caso as pessoas quiserem se sentirem mais confortáveis e querem entrar em contato por lá, tô super disponível. Maravilha, muito obrigada, de verdade, eu amei o conteúdo, tua bagagem, tua experiência, teu conhecimento, né? Obrigado. E essa visão não radical que você vê sobre tudo. E sim, sempre aberto ao conhecimento, a buscar mais e entendendo que estamos em constante mudança. Isso, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre legal a gente poder compartilhar conhecimentos. Também aqui eu aprendi muito, né? Principalmente em relação enfim, né? Como a gente consegue compartilhar conteúdos dessa forma. Então, é sempre uma oportunidade muito gratificante, né? Eu que agradeço a oportunidade aí pro nosso canal. E é isso aí. Para você que acompanhou a gente até aqui, espero que tenha gostado. Acho difícil não ter gostado, foi muito bom. E não esquecem de acompanhar toda segunda-feira, novo episódio aqui no Portal da Tarobá. E o próximo vai ser sobre aposentadoria. Será que quem nasceu em 1980 vai se aposentar? Eu acho que tem essa dúvida aí na cabeça de muita gente e a gente vai falar muito sobre isso e tirar várias dessas dúvidas. Então, até o próximo episódio e não esqueça de compartilhar esse conteúdo.